como acontece o processo de reencarnação. Cada vida é uma vida, cada morte é uma morte, cada reencarnação, evidentemente, também se dá de formas diferentes. A partir do nosso desenvolvimento intelectual, a partir do nosso desenvolvimento moral, ou seja, quanto mais evoluímos moralmente, quanto mais evoluímos no sentido do conhecimento, mais responsabilidades também nós adquirimos. Mas adquirimos também o direito, digamos assim, de opinar, de participar também sobre o nosso processo reencarnatório. Evidentemente que criaturas, que espíritos, que ainda se encontram num nível muito primitivo da sua evolução, do seu conhecimento e da sua moral, não têm como participar disso, seria como convidar uma criança a participar de uma discussão, de um entendimento entre adultos. Então, essas criaturas mais simples, mais ainda dando os primeiros passos na evolução, a reencarnação se dá num processo praticamente automático, se dá compulsoriamente, digamos assim. À medida que nós adquirimos responsabilidades e conhecimentos, estaremos aptos, estaremos adequados agora a participar e planejar, sim, com a equipe reencarnatória, a nossa programação de vida, ou seja, eu vou nascer no Nordeste, eu vou nascer com a família tal, com tais e tais companheiros, criaturas com os quais eu tenho compromissos, e essas criaturas vão vir como meus filhos, ou como meus irmãos, ou como minha mãe, etc. E traçar o esboço, o croquis, delinear, porque na verdade a vida vai ser vivida a cada dia e nós podemos falhar nesse processo, nesse planejamento, mas podemos delinear o esboço daquilo que nos aguarda, daquilo que devemos fazer, das tarefas que nos competem, das missões que devemos cumprir. Evidentemente que quando estamos participando desse processo, nós ficamos muito empolgados e nós dizemos assim, coloque tudo o que é necessário, porque dessa vez eu quero resgatar todos os meus compromissos, não é? Então a gente pede muitas dificuldades, uma família muito complicada, um trabalho muito cheio de problemas, não é? E quando a gente reencarna, alguns de nós desistem, alguns de nós esquecem essas tarefas, esquecem esses compromissos. É interessante lembrar que, à exceção de Jesus, todos os grandes espíritos, não é, que nós conhecemos, eles foram lembrados da sua tarefa. Paulo foi lembrado. Paulo levava uma vida normal. Em determinado momento, todos sabem, na estrada de Damasco, ele tem uma visão. Aquilo é uma convocação. Olhe lá o que a gente combinou no mundo espiritual e você não lembrou ainda disso. Agostinho foi lembrado, não é? Ele tem uma visão também. Aparece uma entidade, mostra uma epístola e diz, toma, lê. E Agostinho muda radicalmente a sua vida. Moisés levava uma vida normal, foi necessário um evento mediúnico no Monte Sinai para que ele recordasse da sua tarefa e levou à frente a sua missão de forma perfeita. Mas a maioria de nós, mesmo que não recorde, mas deve se conscientizar que temos tarefas, temos missões a cumprir e devemos levar a cabo aquilo que nós combinamos com a equipe da nossa reencarnação. Eu gostaria de saber sobre essa questão da reencarnação, se a gente reencarna só para pagar as faltas do passado, ou se existe algum outro tipo de ação que a gente pudesse entender a reencarnação mais completa. As pessoas me perguntam sempre se, por exemplo, se em outra encarnação furou o olho de alguém e volta agora vai ter o olho furado. Então, eu sempre digo para essas pessoas, de maneira alguma, Deus não nos pune. Deus não nos pune. Seria a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa visão é equivocada que nós estamos aqui para evoluir. Então, nós temos que fazer o bem, amar o próximo como a si mesmo, mudar, ter os valores éticos, morais dentro da gente e a gente não precisa necessariamente passar pelo sofrimento. O que eu sempre coloco uma coisa, dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor todos nós passamos, dor ela é necessária para que a gente evolua. Se não existisse a dor, nós não existiríamos. Não existiria mais um ser humano na Terra. Quando as bactérias nos atacam, como é que o corpo vai avisar a gente? Através da febre, através da dor de cabeça?
a temperatura que aumenta, a criancinha quando tem fome ela chora, enfim, quando um alimento nos faz mal, nós temos um processo digestivo, de disfunção digestiva. Então a dor, ela é necessária e através da dor que nós evoluímos. Agora, sofrimento é diferente. Sofrimento é a forma que a gente encara a dor. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Você tem 2 filhos, um amanhece com gripe e diz, papai, eu quero que me faça um chá de limão com alho e mel de abelha e me dê um descongestionante que eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a faculdade. O outro filho, do mesmo casal, seu filho também, está com a mesma gripe, acorda, ai, eu não aguento, eu estou morrendo, eu preciso de remédio, me leva para o hospital. A dor é a mesma. O sofrimento de um foi encarado de uma forma e de outro. Então, é a maneira como nós encaramos o sofrimento. Queria saber o que acontece com as crianças que desencarnam cedo. Algumas crianças realmente vêm cumprir, digamos assim, um final de mandato. Ou seja, vêm passar determinado tempo, e isso está na sua programação reencarnatória, como função para os pais, funciona como tem a função de fazer com que eles evoluam, aprendam através da dor, vão aprender com isso que paciência, humildade, resignação, compreensão das coisas, e para o espírito vão cumprir um final de mandato que eles teriam de uma encarnação anterior. Como é que vai se processar isso? Quando ele volta para o mundo espiritual, ele volta da maneira que ele desencarnou, volta como criança. Ele é uma criança. Seu espírito passou por todo um processo de adequação para se tornar criança, para nascer, e começou ali a sua evolução. No momento que ele desencarna com 3 anos, o seu corpo perispiritual e a sua psicologia é a psicologia de uma criança de 3 anos de idade. Então ele vai, mas o espírito é milenar, o espírito não tem idade. Naquele momento ele está sob essa forma e sob essa, digamos assim, condição emocional. Então ele vai para instituições, a gente tem isso na literatura espírita, inclusive das cartas recebidas através da mediunidade de Chico Xavier, onde essas crianças se comunicam com suas famílias e falam que estão em instituições, se recuperando, sendo readequadas mais uma vez a vida no mundo espiritual. Então elas falam assim, eu estou cuidado aqui por vovó fulana, por vovô ciclano, tem titio fulano cuida de mim. Ou seja, há adultos cuidando desses espíritos crianças até que eles vão retomar a sua condição de adultos no mundo espiritual. Porque nós, espíritos, não temos absolutamente idade, somos espíritos milenares. Mas no processo reencarnatório, nós adquirimos, nós vamos até ali para ver a nova encarnação e quando desencarna nesse estágio é necessário uma fase de readaptação. Uma pergunta que eu tenho bastante dúvida é se de uma encarnação para outra eu posso reparar o meu perispírito. Sim, é possível. E esse é um dos objetivos do processo de reencarnação, para que a gente evolua. E evolui da seguinte forma. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele disse amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a empatia, você vê o próximo como você vê a si, fazer o bem. Então você vai melhorando. Eu costumo aconselhar as pessoas, vamos aprender tudo aquilo que diz o Evangelho, porque o Evangelho é uma lição de amor. Quando Jesus chamou Lázaro e disse, Lázaro, levanta, vem receber a luz do sol, ele estava mostrando ali que Lázaro saísse daquele torpor, tá certo? E disse, agora tira as bandagens, e quando tirar as bandagens, Jesus diz, agora é contigo. Para que se tome uma atitude na vida. Então, quanto de nós não somos como mortos-vivos? Quanto de nós não somos como zumbis? Vamos tomar as rédeas da nossa vida, vamos ver o que está errado na nossa vida, tá certo? Vamos ter humildade para fazer uma retrospectiva na vida da gente e aí procurar direcionar, procurar ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, Deus não nos pune. Todas as nossas, tudo só existe consequências dos nossos atos.
dos nossos erros, das nossas paixões, das nossas emoções, agimos por impulso e depois, se eu soubesse disso, eu não teria feito. Quantas pessoas tomam decisões na vida sem pensar, sem fazer uma oração para o seu guia espiritual, pedindo uma intuição? Quantas vezes o guia espiritual quer nos comunicar conosco, quer passar para a gente uma informação, porque está vendo que a gente está no caminho errado e nós não nos ligamos com ele? Então, esse encontro com você mesmo, essa retrospectiva que você faz na sua vida é muito importante. Vamos tirar 20, 30 minutos de um dia inteiro das 24 horas e vamos fazer uma prece. Deus é tão bom que colocou em nós uma glândula chamada pineal, que é a epífise, que se comunica para a gente se comunicar com Ele. É a glândula chamada a glândula de Deus. Tá certo, meus amigos? Então, vamos tomar as rédeas da nossa vida, vamos verificar por que nós estamos infelizes. Quando nós estamos insatisfeitos, é porque tem alguma coisa errada, tá certo? E aí a vida começa a mudar, mas está em cada um de nós essa decisão. Agradecemos a presença do professor Hidalvo Alexandre no nosso programa e agora vamos ao nosso último quadro.